Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável. E o vídeo de hoje é sobre as diferenças entre uma consulta nutricional tradicional e a consulta nutricional comportamental, que é a linha de trabalho que eu tenho, que eu sou apaixonada, que foi o que mudou a minha visão sobre a nutrição, e eu queria muito que vocês conseguissem entender a diferença entre essas duas abordagens. Então, se tu quer saber sobre isso, fica comigo. Eu separei alguns pontos aqui para trazer para vocês, até para o vídeo não ficar tão extenso, vou tentar ser o mais breve possível. E o primeiro ponto aqui, gente, é que uma diferença muito grande que tem entre a nutrição tradicional e a comportamental é que a nutrição tradicional tem um foco muito grande na prescrição nutricional, né? Então eu vou prescrever o que o paciente precisa fazer, eu vou dizer para ele o que ele precisa fazer, eu vou calcular, eu vou entregar listas, tabelas, eu tenho ali um protocolo ali de prescrição que eu vou entregar para esse paciente. E na nutrição comportamental, a gente trabalha muito com aconselhamento nutricional, que vai além da prescrição, né? Inclusive, muitas vezes a gente nem prescreve dieta, por exemplo, para o paciente na nutrição comportamental. Vai depender muito, né, da necessidade e do objetivo do paciente. Mas a gente trabalha com aconselhamento, que é o quê? Que é algo que vai além de eu dizer para o paciente o que ele tem que fazer, né? Eu vou aconselhar, eu vou conversar com esse paciente e eu vou orientar ele a descobrir junto comigo o que é melhor para ele, o que ele precisa, como que a gente vai desenvolver esse processo de mudança. Então, é algo que prioriza mais a autonomia desse paciente, né? É algo que coloca o paciente no processo de mudança como uma peça mais importante, não a nutricionista como a peça mais importante, que às vezes é o que acontece, né? Eu estou aqui para te prescrever o que tu tem que fazer, então eu sou a peça mais importante de tudo isso, porque sem mim tu não vai conseguir fazer nada. E na nutrição comportamental a gente enxerga o contrário, né? Que a peça mais importante ali da consulta é o paciente, porque ele detém um maior conhecimento sobre ele, sobre o que ele busca e sobre as mudanças que ele quer fazer e que ele pode fazer. E eu tô ali pra, junto com ele, fazer parte desse processo e aconselhar ele como fazer isso da melhor maneira. Um outro ponto bem importante é que na nutrição tradicional a gente foca muito em o que e quanto se come, né? Então a gente tá pensando em o que comer e qual quantidade. E na nutrição comportamental a gente foca em várias outras coisas, em outros aspectos da alimentação, como por que comemos, como comemos, onde comemos, com quem comemos. A gente pensa não só na parte nutricional, né, dietética. A gente pensa também em qual é o contexto que esse paciente está inserido, o que ele aprendeu sobre alimentação, com quem ele convive, quais são as dificuldades que ele tem. A gente pensa mais em aspectos psicológicos, sociais, emocionais, que interferem na alimentação das pessoas e não só nos aspectos nutricionais, né, de vitaminas, minerais, nutrientes, de quantidades, né, isso acaba sendo algo muito limitado. Então a nutrição comportamental tem uma visão mais dinâmica, né, do paciente. Um terceiro ponto importante é que a nutrição tradicional foca muito na dieta, como eu disse, na prescrição. E a nutrição comportamental foca na autonomia, no aprendizado de como fazer boas escolhas, melhores escolhas, né? Então, tem uma diferença entre eu te dizer o que tu tem que comer e eu te ensinar a fazer escolhas, né? E te ensinar a fazer escolhas que independem de ter uma dieta para seguir ou não. Porque eu acho que esse é um caminho muito importante e é assim que a gente desenvolve autonomia. Então, por exemplo, eu costumo falar muito para os meus pacientes que independente de eles seguirem ali a dieta, o plano alimentar que a gente fez, que as escolhas estão sempre na mão deles. Eles sempre têm o poder de fazer boas escolhas, independente de ter uma dieta na mão ou não. E isso é algo que a gente foca o tempo inteiro em desenvolver. A autonomia, saber escolher. O quarto ponto que eu escolhi aqui para falar com vocês é sobre o fato de que a nutrição tradicional, ela foca muito no resultado estético, no peso, nas medidas, né, se seguiu ou não a dieta, então em algo muito simplista às vezes, assim, né, muito superficial também. E a nutrição comportamental vai além disso. A gente não quer saber só se o paciente teve perda de peso ou não, teve ganho de peso ou não, vai depender do objetivo, né? Se as medidas mudaram, se ele seguiu a dieta ou não. A gente quer entender se esse paciente teve mudanças de comportamento, não só do ponto de vista de comeu menos ou mais, mas
Tu conseguiu ter mais autocontrole em relação a algum alimento que tu me disse que tu tinha dificuldade? Tu conseguiu dizer não pra aquela pessoa que tu sempre tem dificuldade de dizer não? Tu conseguiu te organizar melhor? Tu conseguiu ter uma relação melhor com a comida, ter menos medo de comer, sentir menos culpa? Tu conseguiu ir num restaurante e ter mais controle sobre a quantidade que tu consumia de um alimento que tu gostava muito? Então, são várias questões que a gente vai avaliar que nos indicam se esse paciente está tendo uma evolução ou não, né? São questões comportamentais, emocionais, a gente avalia também mudanças de pensamentos e de crenças, né? Então, será que o meu paciente pode ter chegado com uma crença muito forte de que ele não tem controle com doce, de que ele não consegue controlar, de que ele sempre exagera, e ao longo do caminho a gente pode perceber que esse paciente está começando a mudar essa crença e está começando a me dizer, não, Ana, na verdade eu tenho controle com o doce, sim, na verdade eu descobri que eu consigo sim comer só um pedaço, né? Então, a gente vai muito além de peso e medidas, e inclusive eu tenho pacientes que nem se pesam na consulta. Eu pergunto pro meu paciente se ele quer se pesar, se ele quer fazer avaliação física, eu dou essa liberdade, na verdade, o paciente tem essa liberdade, né, de decidir, porque nem sempre é o foco, né? Então essa é uma grande diferença da nutrição tradicional para a nutrição comportamental. A conversa que nós temos numa consulta tradicional e numa consulta que vai ter a abordagem comportamental, ela também é diferente, porque a conversa na nutrição tradicional ela é muitas vezes muito mais superficial, a gente vai coletar dados ali muito mais sobre o que ele come, quanto ele come, que horário ele come, e qual é o objetivo dele, ponto, mais superficial. E a conversa na nutrição comportamental, ela é muito mais profunda. Inclusive, a gente utiliza uma técnica muito legal que se chama entrevista motivacional, que é uma forma de dialogar com esse paciente, é uma forma de conduzir a conversa com o paciente. Existem formas de perguntar, então nós utilizamos muitas perguntas abertas para o paciente. O que são perguntas abertas? São perguntas que meu paciente não vai conseguir me responder só com sim ou não. Ele vai ter que falar mais do que um sim ou um não para mim, entende? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma coisa é perguntar assim: e aí, conseguiu seguir o plano alimentar? Meu paciente vai poder me dizer sim ou não, né? Ou eu posso perguntar: e aí, como foi seguir o plano alimentar? Foi legal? Foi fácil? Tu gostou? Tu não gostou? Me conta, como foi pra ti isso? O paciente não vai conseguir me responder só um sim ou não, entende? Então eu vou conseguir ter uma conversa muito mais profunda, eu vou conseguir entender e conhecer muito melhor o meu paciente. E essa é uma técnica que a gente aprende na nutrição comportamental e que faz toda a diferença para atendimento. Uma outra questão que eu acho que é muito importante, gente, é que nós, na nutrição comportamental, não enxergamos o emagrecimento, o ganho de massa muscular, enfim, mudanças estéticas como o principal objetivo, como o principal resultado que a gente quer ver, né? A gente quer ver mais do que isso. A gente quer ver o paciente mudando de outras formas. A gente quer enxergar que o emagrecimento, o ganho de peso, as mudanças estéticas, físicas, elas são uma consequência do processo de mudança, uma consequência de tantas outras coisas que o paciente vai mudar e vai evoluir ao longo do processo. Então, ao invés de a gente enxergar emagrecimento, ganho de peso, etc., como o objetivo principal, a gente enxerga como a consequência das mudanças. E o objetivo principal são as mudanças que ele vai fazer ao longo do processo. E para finalizar, eu acho que um ponto importante é que na nutrição tradicional, nós não aprendemos diversas técnicas, né, como a entrevista motivacional, por exemplo, que na nutrição comportamental nós aprendemos, estudamos e aplicamos, né? Então, na nutrição comportamental, a gente estuda sobre psicologia da nutrição, a gente estuda sobre comportamento alimentar, sobre coaching nutricional, entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental. São muitas outras áreas de conhecimento, técnicas, estratégias, enfim, que na nutrição tradicional a gente nunca nem viu. Na faculdade, olha, pelo menos até o momento que eu fiz faculdade, não se falava muito nisso, né? Não se via muito essas técnicas, esses conhecimentos. E eu acho que é o que dá sentido para nós nutricionistas. E esse tipo de técnica, de conhecimento, pode ser aplicado para qualquer objetivo. Então, eu posso ser uma nutricionista comportamental que trabalha com nutrição esportiva, que posso ser especialista em nutrição esportiva também, posso trabalhar com nutrição funcional, com nutrição infantil. A nutrição comportamental, ela é uma abordagem que serve para qualquer nutricionista, porque ela só vai enriquecer o trabalho da nutricionista, independente da área de atuação dela, né? Então,
eu vou ter um atendimento muito melhor se eu for uma nutricionista esportiva comportamental, porque eu vou ter um entendimento muito melhor do meu paciente, né? Então eu sou muito fã da nutrição comportamental e eu indico para todas as nutricionistas do universo aprenderem sobre isso. É isso, gente. Acho que resumidamente, não sei se ficou resumido, na verdade. Eu sempre acho que não, como sempre, digo isso no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um likezinho aqui pra mim. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais alguma coisa, deixem um comentário. Não se esquece de se inscrever neste canal pra ver mais vídeos como esse. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão!